Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus interesses. Acompanhe conosco, participe! Bom dia, ilustre vereador Lilo Pinheiro, vereador Dídimo Vovô, cumprimentar a nossa queridíssima doutora Fabiana, os nossos colaboradores da imprensa, cumprimentar toda a população cuiabana que nos acompanha nesse momento. Dessa forma, declaro aberto a presente reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, pautando para deliberação aqui 2 processos, qual seja o número 18156-2023, que é de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste aos servidores de educação na forma que mencionei da outras providências, mensagem 006-2023, e também o processo número 17160-2022, contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Cuiabá, relativo ao exercício 2021, processo 41.184-1/2021, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Passo a palavra à doutora Fabiana. Meu muito bom dia, eminente vereador Demilson, presidente desta comissão. Meu muito bom dia aos demais membros titulares desta comissão, vereador Dídimo Vovô, vereador Lilo Pinheiro. Louvo a extrema pontualidade de todos os membros desta comissão, iniciando pontualmente no horário designado para esta comissão. Como já dito por Vossa Excelência, nós temos 2 itens de processos na pauta. E, após uma ata para ser lida e deliberada pela comissão. O item 1 é o processo 18156-2023, trata de projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste aos servidores da educação na forma que menciona e da outras providências, mensagem 06-2023. Este processo já foi apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que teve parecer favorável com emendas de redação sem alteração no conteúdo. O relator desta matéria é o vereador Lilo Pinheiro. Bom dia, doutora, presidente Demilson, vereador Dídimo Vovô. Pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, a proposição do Poder Executivo anexou todos os documentos exigidos pela legislação especial, estando acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro nos moldes dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, folhas 86, 87, 88 e 89 dos autos, com demonstrativo de impacto na folha dos inativos e declaração do ordenador de despesas. Portanto, o nosso parecer é pela aprovação da matéria, observada a emenda de redação feita pela CCJ. Muito bem, presidente. Eu submeto o projeto ao ilustre vereador Dídimo Vovô para ministrar o seu voto. Bom dia, senhor presidente, eminente vereador Demilson Nogueira. Bom dia, doutora Fabiana. Quero agradecer aqui pela oportunidade ao nosso grandioso Deus. Agradecer também aos funcionários dessa Casa de Lei que nos auxiliam brilhantemente para que possamos ter uma sessão conforme a vontade do Senhor. Bom dia também, vereador Lilo Pinheiro, qual é o relator dessa matéria. O voto do vereador Dídimo Vovô segue o voto da Vossa Excelência pela aprovação. Muito obrigado, vereador Dídimo Vovô. O vereador Demilson Nogueira também manifesta de forma favorável à matéria. No entanto, faço algumas ressalvas, até inclusive as quais já as fiz no plenário da Câmara Municipal, qual seja a minha discordância quanto à questão da segregação por parte do prefeito municipal. Eu entendo que esse ganho real não deveria limitar tão somente a uma categoria, mas, no entanto, beneficiar a
todos aqueles que prestam serviço ao município de Cuiabá. Dessa forma, faço esse registro, manifesto favoravelmente ao relatório e voto do ilustre relator, vereador Lilo Pinheiro, com toda a anuência, com toda a concordância. Porém, faço esse registro de que essas vantagens deveriam atingir a todos os servidores públicos do município de Cuiabá. Inclusive, os conclamo para que movimentem, para que chame os líderes das suas categorias, para que converse com o Executivo Municipal, para também alcançar os mesmos benefícios. Dessa forma, à unanimidade, nós estamos aprovando aqui na comissão essa matéria. Devolvo à doutora Fabiana. Portanto, matéria aprovada nos termos do voto do relator. Item 2, processo número 17.160/2022, trata das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Cuiabá, relativas ao exercício de 2021, processo 41.184-1/2021, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Este processo refere-se ao parecer prévio do Tribunal de Contas, que tramita nesta casa para a deliberação desta comissão. O relator desta matéria é o ilustre presidente, vereador Demilson Nogueira. Mais uma vez, retornamos à análise da matéria. Eu quero dizer aqui aos ilustres membros dessa comissão que acabei de receber um documento oriundo da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Quero até registrar aqui que, dado o adiantado, não fiz a leitura no seu devido detalhe, mas farei a juntada do mesmo aos autos, até para uma posterior análise. Também, junto no processo, uma representação de natureza externa que fiz junto ao Tribunal de Contas, devido naquele momento da ausência do encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária, sexto bimestre de 2022, do relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre, e ainda do balanço consolidado de 2022, o qual já recebi, inclusive, a notícia do vereador Chico 2000, que já aportou aqui na Câmara Municipal. Então, faço a juntada desses dois expedientes e ainda também faço a juntada de uma matéria, de uma entrevista, a qual foi do conselheiro Walter Albano, para o site Mídia News, do dia 11/1/2023, às 14h17, onde ali ele já relata os rombos, ele reconhece os rombos nas contas da Prefeitura de Cuiabá nos anos de 2021, do ano de 2021. Onde ele mesmo ele traz todo um relato da situação perigosa com que anda o município de Cuiabá. Eu quero dizer a Vossas Excelências, o nosso voto ele foi totalmente extraído dos autos do processo 17.160/2022. Não há nenhuma invenção e tudo que nós extraímos, ele contém no processo. É um relatório de 24 laudas, doutora, nós já podemos ir juntando aqui? Tá. Então, os três aí? Tá. Eu quero, inclusive, pedir paciência a Vossas Excelências, inclusive deixo com cada um de Vossas Excelências, cópia para que possa acompanhar o nosso relatório e, ao final, de uma forma tranquila, consciente, emitir o seu juízo da forma que cada um entende, respeitando qualquer que seja a manifestação de Vossas Excelências. Processo número 17.160/2022, tipo de proposição, parecer prévio ao TCE, número de proposição 2, protocolo 12/12/2022, 13h32, data da elaboração 12/12/2022, 13h.
contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Cuiabá, Mato Grosso, relativo ao exercício 2021, processo 41184-1/2021, TCE-MT. Relator Demilson Nogueira. Fundamentação legal. Ao tomar posse nessa Casa de Leis, em 1º de janeiro de 2021, prometi manter, cumprir, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Mato Grosso, cumprir a Lei Orgânica do Município e demais leis, promover o bem geral do povo cuiabano, sustentar a integridade e independência do município. Desde então, todas as minhas ações têm sido guiadas por esse juramento. Ainda, por diversas vezes, tenho visto triunfar interesses mesquinhos, propósitos escusos, patrocinado por um poder executivo que intimida, esmaga e apedreja opositores em praça pública, exige subserviência cega àqueles que ainda se propõem a apoiá-lo. O exercício de qualquer função pública exige coragem. Essa afirmação ganha ainda mais significado quando tal função é fundamentalmente representar e dar voz à vontade do povo de um país, de um estado, em nosso caso, o município. Assim concluo que o exercício da vereança não é uma atividade para covardes. Insurge-se contra os desmandos do Palácio Alencastro antes de um dever constitucional, dever moral e de coragem para com a população cuiabana. Compete ao Poder Legislativo Municipal fiscalizar o município, com o auxílio do Tribunal de Contas, conforme determina o artigo 31 da Constituição Federal de 1988. Eu deixo de ler o artigo, até para a gente poder ir avançando quanto às narrativas. Em consonância com os dispositivos da Constituição de 1988, a Lei Orgânica do Município de Cuiabá estabeleceu que compete privativamente à Câmara Municipal apreciar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas no prazo máximo de 60 dias, após o seu recebimento, observado os seguintes preceitos. Embora não estejamos a fazer nesse momento, mas as contas estão aqui para serem apreciadas. O parecer do Tribunal de Contas, do Tribunal, somente deixará de prevalecer por uma decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Rejeitadas as contas, serão essas imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. Na condição de integrante da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, coube-se analisar as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Cuiabá relativas ao exercício 2021. De acordo com o inciso 7º do artigo 50 do Regimento Interno da Câmara, compete à Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária apreciar as contas do Poder Executivo. Portanto, em cumprimento aos dispositivos normativos supracitados, passa a apreciar o parecer prévio 176/2022, PP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as contas anuais de governo do exercício 2021, do município de Cuiabá, leis números 6.590/2020, LDO, e 6.177/2021, LOA. Síntese da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Após análise dos autos do processo número 41.184-1/2021 e apenso das contas anuais do município de Cuiabá, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Cuiabá, exercício 2021, sob a responsabilidade de Emanuel Pinheiro, com as ressalvas das seguintes irregularidades. A ausência de elaboração de notas explicativas às demonstrações contábeis consolidadas, exercício 2021, inobservando as previsões da resolução CFC número 1133/2028 e 1437/2013, NBC-T 16.6, e as normas do MCASP CB07, subitem 21. Não reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ajustes das perdas da dívida ativa tributária e não tributária, conforme previsão contida na portaria STN número 548/2015, CBO 07, subitem 2.2. E indisponibilidade financeira de
168.438.623,08 para cobertura de restos a pagar inscritos nas fontes de recursos 00, 02, 18, 19, 31 e 12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46, 47, comprometendo o equilíbrio das contas públicas prevista pela LRF no artigo 1º, parágrafo 1º, DB 99, subitem 3.1. Em sua manifestação, o Tribunal de Contas ressalvou que a análise se baseou exclusivamente no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, de forma que, por amostragem. Adicionalmente, foram feitas recomendações ao Poder Legislativo de Cuiabá, a essa Câmara, que, durante a deliberação das presentes contas, recomende ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção das seguintes medidas corretivas. Primeiro, observe as normas e orientações de elaboração e de apresentação de documentos contábeis do município, especialmente quanto à expedição de notas explicativas em observância ao MCASP e às respectivas instruções de procedimentos contábeis, IPCs, com o prazo para cumprimento até a publicação das demonstrações contábeis. 2. Adote as providências necessárias à manutenção do equilíbrio financeiro das contas do ente e que observe o disposto na lei quanto à destinação e vinculação dos recursos em cumprimento ao disposto no artigo 1º e 8º da Lei Complementar 101/2000 LRF. 3. Realize a fixação da importância limite para a abertura dos créditos adicionais suplementares em valor ou percentual baseado nas despesas única total fixada na LDO, sem o estabelecimento de condições ou exclusões para determinação da importância limite. 4. Aperfeiçoe o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 5. Faça constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias dispositivo expresso na proposta da lei orçamentária que se obedeça ao equilíbrio entre receita e despesa conforme a linha A do inciso 1 do artigo 4º da LRF. 6. Elabore as leis de diretriz orçamentária contendo detalhamento do processo de controle, custo e avaliação de resultados dos programas previstos no orçamento nos termos da linha E do inciso 1 do artigo 4º da LRF. 7. Confeccione a lei de diretrizes orçamentárias contendo uma planilha separada de gastos com execução de projetos e programas que atingem direta ou indiretamente as crianças e adolescentes nos termos do artigo 100, parágrafo 2º do inciso 5 da Lei Orgânica do Município. Inclua na lei da na lei das diretrizes orçamentárias a memória e metodologia de cálculos que esclareça a forma de obtenção dos valores relativos às despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 9. Contemple o demonstrativo de avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior da LDO a uma explanação sobre os resultados obtidos, em especial as discrepâncias existentes entre os valores projetados das metas fiscais e os montantes realizados, bem como se atente para o preenchimento dos dados demonstrados, evitando apresentar informações incorretas que prejudicam a análise e tomada de decisões. 10. Abstém de utilizar o termo outros, informando claramente no anexo de metas fiscais, tabela estimativa, a compensação de renúncia de receitas, os tributos para os quais estão previstas renúncia de receitas e os setores, programas e benefícios a serem favorecidos, bem como elenque as medidas de compensação pelas perdas previstas na receita de renúncia. 11. Apresente no anexo de metas fiscais das futuras LDOs um quadro contemplando projeção de receita de corrente líquida, RCL, para, no mínimo, 3 exercícios do exercício de referência e para os 2 subsequentes. 12. Apresente o demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, acompanhado de análise técnica, demonstrando a forma pela qual os valores apresentados foram obtidos, a fim de dar consistência
ao referido demonstrativo. 13. Aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal, capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento. 14. Revise e aperfeiçoe o processo de conciliação contábil e, em especial, das receitas arrecadadas, a fim de garantir a correta contabilização dos valores arrecadados e de evitar divergências. 15. Adeque a estrutura do balanço orçamentário de acordo com o IPC número 0716. Respeite o prazo limite para os repasses dos 2/10 do Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês. CF de 1988, artigo 29A, parágrafo 1º, inciso 2. E determine a contadoria municipal que 17.1. Inclua nas demonstrações contábeis, além das assinaturas do gestor e do contabilista, a categoria profissional e o número de registro do CRC do profissional de contabilidade nos termos do artigo 4 da Resolução CFC número 560/83. 17.2. Observe rigorosamente na elaboração das demonstrações contábeis as orientações contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e as instruções de procedimentos contábeis expedidas pela Secretaria, IPCs números 4, 5, 6, 7 e 8, expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional. 17.3. Proceda à conferência das contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos, constante da classe 8, tendo em vista que o quadro das contas de compensação do balanço patrimonial apresentou todas as contas com saldos zerados. E 17.4. Cumpra os prazos limites obrigatórios para a implantação dos demais procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, previsto na portaria STN número 548, de 24 de setembro de 2015, especialmente quanto ao reconhecimento da mensuração e evidenciação dos ajustes para perdas. 17.4. Cumpra os prazos limites obrigatórios para implantação dos limites de procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, previstas na portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, especialmente quanto ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ajustes para perdas da dívida ativa, tributária e não tributária. Esse é um relatório dos apontamentos apresentados pelo Tribunal de Contas. Agora eu passo à leitura do voto do relator. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura do município de Cuiabá, exercício 2021, sob responsabilidade de Emanuel Pinheiro, com as ressalvas de 3 irregularidades constatadas e 17 recomendações ao Poder Legislativo para que recomende a adoção de medidas corretivas ao chefe do Poder Executivo Municipal. Após análise minuciosa dos autos do processo, constata-se que diversas irregularidades e recomendações apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso integram as contas anuais de governo desde o ano de 2017, qual seja, desde o primeiro ano da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Adiante, segue o anexo o resumo das recomendações de maior relevância referente aos anos de 2017 a 2020. Contas anuais de governo, exercício 2017. Processo número 17403-3/2017, 31.521-4/2013, 23.732-9/2016, 20.528-1/2000 apensos e 3.729-0/2017. Na saúde, em especial com relação à taxa de mortalidade neonatal precoce 2015, B, taxa de mortalidade infantil 2015, taxa de detenção de hanseníase 2016,
razão do exame citopatológico cívico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina faixa etária 2016 e incidência de tuberculose, todas as formas, 2016, cobertura e imunização pentavalente 2016, que apresente neste exercício um desempenho inferior à média Brasil, referente ao desempenho inferior ao ano anterior nos indicadores. Taxa de mortalidade neonatal 2015, taxa de internação por infecção respiratória aguda, IRA, em menores de 5 anos, 2016. Razão de exames citopatológicos cívicos vaginais em mulheres de 25 a 59 anos, na população feminina, nessa faixa etária, 2016. Incidência de tuberculose em todas as formas, 2016. Cobertura e imunização, pentavalente 2016, faça constar explicitamente nas peças de planejamento PPA, LDO e LOA, programas e ações para melhorar os respectivos índices. Contas anuais do exercício 2018. Processo, eu vou deixar de dizer, até para a gente ir avançando. O município não garantiu recursos para a quitação das obrigações financeiras de curto prazo do exercício 2018, nos artigos 1º, parágrafo 2º, da LRF, incluindo os restos a pagar processados e não processados, tendo apresentado indisponibilidade financeira no valor de R$ 48.288.046,77. Ademais, ao realizar a análise por fonte de recurso, a equipe técnica concluiu que houve insuficiência de saldo no valor de R$ 47.234.475,12 para pagamento de restos a pagar processados e não processados das fontes 01, 02, 17, 18, 19, 31, 42 e RPS e demais recursos, recomendando ao chefe do Poder Executivo Municipal que promova uma gestão mais eficiente na área da saúde, a fim de que sejam entregues maior valor público à sociedade cuiabana, retribuindo os investimentos feitos por meio dos impostos e contraprestação dos serviços públicos de qualidade. Promova o efetivo controle de equilíbrio fiscal das contas do município, mediante limitação de empenhos e de movimentações financeiras, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, de modo a garantir que a inscrição em restos a pagar das despesas contraídas em um exercício ocorra até o limite do saldo de disponibilidade de caixa, abstendo-se de permitir o acúmulo imotivado de excessivo de passivo financeiro para exercícios futuros. Observe a sua disponibilidade financeira, procedendo ao remanejamento de recursos de fontes não vinculadas ou anulação de restos a pagar não processados do exercício corrente anterior. Contas anuais de governo do exercício 2019. Deixo de citar os números dos processos. O município não garantiu recursos para a quitação das obrigações financeiras de curto prazo no exercício final de 2019. Artigo 1º, parágrafo 2º da LRF, incluindo os restos a pagar processados e não processados, tendo apresentado indisponibilidade financeira no valor de R$ 41.581.625,15. Ademais, ao analisar a análise das fontes de recursos, a equipe técnica concluiu que houve insuficiência financeira no valor de R$ 121.029.283,90 para pagamento de restos a pagar processados e não processados das fontes 0001, 18, 19, 31, 2, 12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46 e 47. Recomendando ao Poder Legislativo de Cuiabá que determine ao chefe do Poder Executivo que proceda segundo o princípio da gestão fiscal responsável, parágrafo 1º do artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º da LRF, e controle das receitas e das despesas, mediante exame atento dos relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal, adotando, em caso de constatação de queda das receitas estimadas, ou mesmo a elevação dos gastos, medidas efetivas à luz da prescrição do artigo 9º da LRF, a fim de que, no final do exercício financeiro, haja disponibilidade financeira para custear
despesas inscritas em restos a pagar nas fontes até 31/12, artigo 50, caput, artigo 50, inciso, inciso 3º, a linha B, itens 3 e 4 da LRF. Com observância do disposto no parágrafo do artigo 8º da LRF, evitando assim o incremento da composição da dívida flutuante e garantindo sustentabilidade fiscal do município. Realize, à luz do princípio da gestão fiscal responsável, parágrafo 1º do artigo 1º da LRF, avaliação em cada fonte, mês a mês, da ocorrência ou não dos recursos disponíveis, superávit ou excesso de arrecadação, para que, em sendo constatada existência de saldo ou estando as receitas estimadas dentro da tendência observada para o exercício financeiro, se possa, então, promover a abertura de créditos adicionais. Contas anuais de governo do exercício 2020. Deixo de ler os números dos processos. O município não garantiu recursos para a quitação das obrigações financeiras de curto prazo do exercício 2020, artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, incluindo os restos a pagar processados e não processados, tendo apresentado indisponibilidade financeira no valor de R$ 22.626.829,62. Ademais, ao realizar a análise da fonte de recurso, a equipe técnica concluiu que houve insuficiência financeira no valor de R$ 107.588.347,96 para pagamento de restos a pagar nas fontes 00, 01, 02, 18, 19, 31, 12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46, 47, contrariando o artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, recomendando ao Poder Legislativo do município de Cuiabá que, quando da deliberação das contas anuais de governo da citada municipalidade referente ao exercício 2020, artigo 3º, parágrafo 2º da Constituição Federal, determine ao chefe do Poder Executivo que proceda, segundo o princípio da gestão fiscal responsável, parágrafo 1º do artigo 1º da LRF, ao controle das receitas e das despesas, mediante o exame atento dos relatórios resumidos de execução fiscal e gestão fiscal, adotando-se, se necessário, em caso de aumento de gastos e de queda de receitas previstas, especialmente as de transferências correntes, que constituem a maior parte das receitas do município, medidas efetivas à luz da prescrição do artigo 9º da LRF, a fim de assegurar que haja disponibilidade financeira para custear despesas inscritas em restos a pagar nas fontes até 31/12. Artigo 50, caput, do artigo 55, inciso 3º, a linha B, itens 3 e 4 da LRF. Com a observância dos dispositivos no parágrafo do artigo 8º da LRF, evitando, assim, o incremento da composição da dívida flutuante e garantindo sustentabilidade fiscal do município. Realize, à luz do princípio da gestão fiscal responsável, parágrafo 1º do artigo 1º da LRF, a avaliação em cada fonte, mês a mês, da ocorrência ou não de recursos disponíveis, superávit ou excesso de arrecadação, para que, em sendo constatada a existência de saldo ou estando as receitas estimadas dentro da tendência observada para o exercício financeiro, se possa, então, promover a abertura de créditos adicionais em cumprimento ao disposto do artigo 167, inciso 2º da Constituição Federal, e nos artigos 43 e 59 da Lei 4.320/64. Contas anuais, exercício 2021. Processos, número, tal. No exercício 2021, o município de Cuiabá não garantiu recursos para a quitação das obrigações financeiras em desacordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo em restos a pagar, processados e não processados, tendo apresentado disponibilidade financeira de R$ 122.067.426,17. E líquido no valor de deficitário de R$ 80.598.973,50, conforme quadro 52, folha tal. Consta ainda que houve indisponibilidade financeira de
R$168.438.623,80 para cobertura de resto a pagar, inscrito nas fontes 00, 02, 18, 19, 31, 12, 14, 23, 26, 41, 46, 44, 46 e 47, comprometendo o equilíbrio das contas públicas prevista no artigo 1º do parágrafo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses são os achados encontrados nas contas de governo referente aos anos de 2017, 18, 19, 20 e 21. Como se vê, o senhor Emanuel Pinheiro assumiu a Prefeitura de Cuiabá em 2017 e já em 2018 o Tribunal de Contas identificou indisponibilidade financeira, falta de dinheiro em caixa. Desde então, o rombo só aumenta, chegando ao patamar de R$168.638.623,08 em 2021. Além de não adotar as providências recomendadas pelo Tribunal de Contas, o chefe do Poder ainda aumentou em quase 4 vezes a dívida do município na praça. Em 2021, constatou-se que o gestor municipal não deixou recurso suficiente para o pagamento de restos a pagar, já que, para cada R$1 de restos a pagar inscritos, havia apenas 37 centavos de disponibilidade financeira. Na análise por fontes, constatou-se a indisponibilidade financeira no valor de R$168.438.623,08 nas fontes 00, 18, 19, 31, 02, 12, 14, 23, 26, 41, 44, 45, 46 e 47. A classificação por fonte de recurso foi criada para assegurar que receitas vinculadas por lei a finalidade específica sejam exclusivamente aplicadas nos programas e ações que visem a consecução desse objetivo. Como mecanismo integrador entre receita e despesa, a classificação por fonte de recursos exerce duplo papel no processo orçamentário. Na receita, indica o destino dos recursos para o financiamento de determinada despesa. Nas despesas, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados. Aqui eu trago os endereços de onde vem tais citações. Dito de outra forma, a classificação por fonte indica uma espécie de carimbo, permitindo que se identifique a origem dos recursos e as despesas que se podem pagar com eles. Por exemplo, os recursos do Fundo Previdenciário registrado na fonte 52 não podem ser utilizados para compra de remédio, pagamento de salários ou asfaltamento de ruas, só a título de explicativo. Assim, embora os recursos do Fundo Previdenciário tenham apontado saldo positivo em 2021 de R$371 milhões, R$65,35, esses não podem ser utilizados para suprir o déficit da fonte 100, fonte 00, ou das fontes da saúde, por exemplo. Para chegar ao valor de 168 milhões, o TSE utilizou as fontes de recurso 00, recurso ordinário, 18, 19, 31, educação, 02, receitas e impostos e outras transferências de impostos, 12 e 12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46 e 47, saúde. Ao fazer o comparativo entre as despesas de fonte ao longo dos anos, chega-se ao seguinte quadro. Eu deixo de fazer, que está aqui explicitado na tabela 1. Os valores indicados na tabela acima diferem daqueles contidos nos votos dos conselheiros, pois não foram contabilizados nas mesmas fontes de recursos. Mais uma vez, evidencia-se a paulatina degradação das contas públicas representada pelos sucessivos déficits financeiros. Nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o ente público deve promover um efetivo controle do equilíbrio fiscal de suas contas, mediante a limitação dos empenhos e de movimentação financeira, caso necessário, segundo os critérios fixados em lei de diretriz orçamentária, de modo a garantir a inscrição em restos a pagar
e despesas contraídas no exercício sejam suportadas pelo saldo de disponibilidade de caixa existente por fonte de recurso. Adicionalmente, o artigo 55, inciso 3º, a linha B, itens 3 e 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, determina que a inscrição das despesas em resto a pagar em qualquer exercício financeiro depende da existência de disponibilidade de caixa que o comporte. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público da Secretaria de Tesouro Nacional, a inscrição em resto a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e condições da legislação pertinente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na LRF. Com base nas normativas e entendimentos acima citados, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem apontado, desde o ano de 2018, a necessidade de adotar medidas para a manutenção do equilíbrio financeiro das contas do ente e que observe o disposto na lei quanto à destinação e vinculação dos recursos em cumprimento ao dispositivo do artigo 1º e 8º da Lei Complementar 101/2000 LRF. Contanto, observe um flagrante desrespeito do chefe do Poder Executivo Municipal aos apontamentos e recomendações do Poder Legislativo Municipal, fundamentado nos pareceres prévios do Tribunal de Contas, anuais de 2018 a 2021. Além de não atender às recomendações, foram ampliando e desequilibrando financeiramente desequilíbrios financeiros das principais fontes de recursos do município de Cuiabá, agravando a situação fiscal e a capacidade de financiamento das políticas públicas municipais. Por vários anos, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso mostrou paciente e compreensivo na esperança de que o Poder Executivo adotaria medidas capazes de estancar a geração de dívidas. Da mesma forma, a Câmara Municipal aprovou as contas, mesmo capengas e desequilibradas, na ilusão de que, dali em diante, tudo seria diferente. A confiança depositada foi em vão, pois correspondia com irresponsabilidade fiscal ano após ano. Essa situação, inclusive, faz lembrar um samba famoso de Jorge Aragão. Eu vou só dizer a última estrofezinha, que é aquela: tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim e abusou. Então, o tempo todo, a gestão municipal cuidou de abusar, tanto do Tribunal de Contas, quanto da paciência dessa casa, que a ele mostra as necessárias recomendações para que melhore as contas públicas e não faz. Ao analisar o voto do excelentíssimo conselheiro Walter Albano, relator das contas, extrai: importante destacar que no exercício 2021, praticamente 90% dos municípios encontram-se com alto índice de disponibilidade financeira, fruto dos recursos recebidos do governo federal. Todavia, o município de Cuiabá arrasta há anos um histórico de indisponibilidade financeira, inclusive com influência negativa da Sanecap. E, embora o exercício sob análise tenha sofrido as consequências nefastas da pandemia, essa indisponibilidade deve ser urgentemente enfrentada e solucionada. Enquanto outros municípios surfavam na bonança, apenas Cuiabá, capital de um estado dos mais promissores da nação, afunda-se em dívidas. Veja-se que, de modo algum, o poder atribuir a pandemia pela culpa do quadro financeiro. Embora a defesa justifique, a defesa apresentada nas contas pelo prefeito, embora a defesa justifique que o aumento dos gastos no período pandêmico, em contrapartida dos recursos do SUS, o Estado e União crescer somente 19,68%. Foi a causa para a insuficiência financeira nas fontes de recursos. É fato inconteste que cabia ao gestor realizar o efetivo remanejamento entre fontes de receitas e o cancelamento de restos a pagar não processados, com o objetivo de alcançar o equilíbrio financeiro. Destaca-se que as receitas orçamentárias correntes do município de Cuiabá passaram de 2,1 bilhão em 2018 para 2,89 bilhões no ano de 2021, crescimento de 43,53% nesse período. Portanto, são
absolutamente mentirosas as afirmações repetidas pelo prefeito e por aqueles que o atendem, de que as receitas diminuíram ou que a pandemia é a causa de todos os males. Evidentemente, uma doença alastrou em todo o Poder Executivo. Entretanto, não se trata do Covid. A ocorrência de déficit nas principais fontes de recurso do município de Cuiabá, sem a adoção das providências efetivas, contraria o artigo 169 da Constituição Federal, artigos 1º, parágrafo 2º, artigo 4º, inciso B, linha B, da Lei Complementar 101/2000 LRF, artigo 48 da Lei 4.320 de 64. Outro sim, o déficit financeiro, seja ele global ou por fonte de recurso, demonstra grave falta de planejamento da gestão, pois a apropriação das obrigações financeiras em montante superior aos ativos financeiros caracteriza vinculação acima do saldo máximo disponível, gerando falta de dinheiro em caixa e, consequentemente, atrasos salariais, calotes a fornecedores, suspensão de serviços públicos. Nesse contexto, torna-se premente o equacionamento da indisponibilidade financeira com o objetivo de minimizar a total falência dos serviços prestados pela administração municipal. Quando questionado a respeito do caos financeiro, o senhor Emanuel Pinheiro apressa-se em afirmar que o Tribunal de Contas lhe deu carta branca, passe livre, para resolver todas as demandas, todos os seus desmandos até 2024. Ora, é óbvio que a orientação do Tribunal de Contas depende de pressupostos fundamentais. Primeiro, a negociação com credores, visto que os prazos para pagamentos estão previstos em cada contrato, não sendo adequado presumir que a Corte de Contas compactuaria com a inadimplência deliberada. Segundo, a adoção de medidas concretas com vistas ao saneamento do rombo. Quanto à primeira, não se tem notícia de qualquer movimento do gestor em direção aos fornecedores da Prefeitura, os quais têm padecido com longos atrasos, muitos têm fechado as suas portas, inclusive. No segundo pressuposto, não se observa qualquer atitude voltada à superação do desequilíbrio, muito pelo contrário. A execução do orçamento financeiro, aqui eu faço até, nós fizemos uma busca do que está acontecendo já no ano de 2002, estamos trazendo só a título de ilustração para o voto. Execução orçamentária e financeira de 2022 demonstra que não foram adotadas medidas efetivas para alcançar o equilíbrio nas contas públicas do município de Cuiabá. Aliás, embora o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição determine que, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o Poder Público Executivo publicará o relatório resumido da execução orçamentária. A Prefeitura ignorou tal determinação. Após 27 de março de 2023, o senhor prefeito providenciou a publicação do relatório resumido da execução orçamentária 6/2022 e os relatórios de ação fiscal, documentos obrigatórios disponíveis ao controle da fiscalização. Até, inclusive, essa determinação só foi cumprida após eu ter protocolizado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que, inclusive, representação que, junto aos autos agora, é uma representação de natureza externa para que fosse cumprido esse item aí. Então, desse modo, só em 27 de março de 2023, o senhor Emanuel providenciou a publicação do relatório de execução do orçamentário do 6º bimestre de 2022 e do relatório de ação fiscal do 3º quadrimestre de 2022. Documentos obrigatórios indisponíveis ao controle fiscal das contas públicas. Por si só, este ato comprova o descompromisso do gestor com a gestão pública e a transparência das contas públicas. Inclusive, essa apresentação do relatório resumido foi uma confissão do rombo de 345 milhões nas contas da saúde. Conforme consta do anexo 5 do relatório de ação fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2022, o município deve na praça R$ 477.913.506,55, ou seja, ao invés de reduzir o desajuste financeiro apurado em 2022, apurado em 2002, de 161 milhões, o prefeito foi capaz de praticamente triplicá-lo, totalmente
nos atos de irresponsabilidade com a gestão fiscal do município. Não bastasse o déficit financeiro, propriamente dito, o Poder Executivo padece de um quadro de absoluta desorganização contábil e de um quadro gerencial caótico. É bom lembrar que, diante das graves inconsistências, as contas municipais sequer puderam ser avaliadas pela Secretaria Tesouro Nacional. Qual seja, o município de Cuiabá, vergonhosamente, não tem nota junto à Secretaria do Tesouro Municipal. Aqui eu junto uma matéria onde Emanuel via documentos e nota de Cuiabá continua suspenso no Tesouro Municipal. Para maquiar as contas, o Poder Executivo tem adotado a prática de cancelar um grande volume de empenhos no final do exercício, empurrando as dívidas para o ano seguinte. Numa gestão séria, as despesas seriam reconhecidas e inscritas em resto a pagar, obviamente com lastro financeiro, que não é o caso de Cuiabá. Não sendo capaz de honrar as dívidas contraídas, o senhor Emanuel Pinheiro simplesmente cancela os débitos de maneira artificial, pagando-as com as receitas do exercício seguinte por meio de um instrumento denominado despesa de exercícios anteriores. Agindo assim, o prefeito esconde a imensa cratera nas contas do município, manipula as contas e joga para debaixo do tapete as obrigações efetivamente devidas, impedindo que os órgãos de controle e a população conheçam o caos fiscal instalado aqui em Cuiabá. Em 2021, essa prática nefasta efetivamente ocorreu. Percebendo que não seria capaz de honrar os seus compromissos, o gestor cancelou grande volume de empenhos. No exercício de 2022, a título de ilustração, empenhou e liquidou despesas contratadas em 2021 e anos anteriores, no montante de R$ 73.802.644,69, dados do portal da Transparência, que a gente até anexa aqui. Por se tratar de despesas relativas a 2021, é óbvio que este fato deve ser considerado no julgamento ora realizado pela Câmara Municipal. Essas são as pedaladas fiscais do Emanuel. O termo ganhou notoriedade em razão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Pedala fiscal foi o nome dado à prática do Tesouro Nacional de atrasar de forma proposital o repasse de dinheiro para bancos públicos, também privados, autarquias com o INSS. O objetivo do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda era melhorar artificialmente as contas públicas. Ao deixar de transferir o dinheiro, o governo apresentava todos os meses despesas menores do que eles deveriam ser na prática, e assim ludibriava o mercado financeiro e especialistas em contas públicas. O parecer do TCU, aprovado à unanimidade dos 8 ministros, 8-0, conclui que o governo cometeu irregularidades na gestão das contas federais de 2014. Eu estou fazendo isso aqui só a título de ilustração. Como consequência, aquela Corte de Contas emitiu parecer pela rejeição das contas da presidente Dilma Rousseff. Relatório, nós colocamos aqui o endereço. No caso das pedaladas do Emanuel, há o cancelamento artificial de dívidas efetivamente contraídas e efetivo pagamento nos exercícios seguintes sobre a rubrica despesas e restos anteriores. Assim como Dilma, o propósito do prefeito é encobrir despesas e maquiar as contas. Enfatiza-se que, de acordo com o artigo 1º do decreto número 62.115, de 15 de janeiro de 1968, que regulamentou o artigo 37 da Lei 4.320/64, poderão ser pagas por dotação por despesas de exercícios anteriores, constante dos quadros destinativos de despesa das unidades orçamentárias e dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecida pela autoridade competente e compreendida nas seguintes categorias. 1. Despesa de exercícios encerrados para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processados em época própria. Inciso 2. Despesa de resto a pagar com prescrição interrompida, desde que o crédito respectivo tenha sido convertido em renda. Inciso 3. Compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não tenha essa deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem ser atendidas em face da legislação vigente.
Portanto, constata-se que no decorrer do exercício financeiro de 2002 não foram adotadas medidas efetivas que contribuíssem para a redução do desequilíbrio das finanças públicas municipais. Em sentido oposto, agravou-se o quadro deficitário acumulado nos últimos anos. Assim, constata-se que o cenário da geração de déficit na execução orçamentária e financeira das principais fontes do recurso municipal manteve-se intacto no correr de 2022. Qual seja, não houve qualquer cumprimento por parte do prefeito das recomendações que foram originadas no Tribunal de Contas e recomendada a essa casa que o fizesse ao Executivo Municipal. O gestor público deve preocupar-se continuamente com o equilíbrio fiscal, a fim de preservar a boa saúde financeira do município de Cuiabá ao longo dos anos. Nesse sentido, é temerário aguardar até o final do exercício 2024 para resolver o desequilíbrio financeiro observável nas contas públicas, pois essa situação implica grave ônus aos trabalhadores e fornecedores, além de prejudicar as gestões sucessoras. Em última análise, a deterioração das contas já é plenamente sentida pela população que sofre com os serviços cada vez mais precários. Aqui eu vou dizer a intervenção da saúde, buracos, enfim, não pagamento de previdência por parte do HMC e uma série de outras situações. Para além dos números, o caos fiscal instalado no Cuiabá afeta pessoas reais, de carne e osso, afeta servidores com salários atrasados, doentes sem atendimento, trabalhadores e usuários de transporte público e muitos outros. Foram inúmeras as oportunidades ao senhor Emanuel Pinheiro. Por reiteradas vezes, a Corte de Contas apontou o erro, indicou o caminho correto e confiou na mudança de postura do gestor. Em 2021, não foi diferente. Igualmente, essa Casa de Leis acreditou, ano após ano, que o chefe do Executivo seria capaz de liderar a retomada do equilíbrio fiscal. Para além do discurso, nada foi feito. Sem sombra de dúvidas, a orientação pela aprovação das contas, materializada a louvável postura da Corte de Contas em apoiar o amadurecimento fiscal dos municípios, construindo soluções ao invés de simplesmente distribuir sanções. Entretanto, em decorrência dos fatos aqui descritos, o senhor Emanuel Pinheiro não é digno de confiança nele deposta pelo Tribunal de Contas e também pela Câmara Municipal, que vem ao longo do tempo aprovando as suas contas. Por todo o exposto, voto pela rejeição das contas anuais da Prefeitura Municipal de Cuiabá relativa ao exercício de 2021. Conclusão. Da análise global dos autos do processo número 41.184-1/2021, o Tribunal de Contas do Estado, e considerando o caos contábil instalado e o desequilíbrio financeiro, as pedaladas fiscais identificadas e a ausência de medidas efetivas de saneamento, voto pela rejeição das contas anuais de governo de Cuiabá no exercício do ano de 2021. Encaminhe-se cópias desses autos aos órgãos competentes, especialmente ao Tribunal de Contas, Mato Grosso, Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal para a adoção das previdências pertinentes. É assim que voto. Eu quero dizer aqui a Vossas Excelências que é um trabalho altamente técnico, é a opinião desse relator diante dos achados que tivemos nesse nosso trabalho. No entanto, eu quero registrar aqui a Vossas Excelências que compõem essa comissão, o meu respeito quanto à opinião e o voto de cada um. Então, dessa forma, o encaminhamento desse relator é pela rejeição das contas. Desse modo, eu passo a palavra ao ilustre vereador Lilo Pinheiro para que possa, a seu modo, ao seu entendimento, ministrar a sua opinião e voto. Obrigado, presidente. Apenas para deixar registrado também todo o meu respeito, estima e consideração por Vossa Excelência. O senhor é testemunha que faço isso todos os dias no trato com o senhor. E apenas para manifestar que a gente apresenta também um parecer com todas as recomendações encaminhadas pelo Tribunal de Contas, apenas no entendimento final de que a gente respeita a manifestação inicial do Ministério Público de Contas e a deliberação do Pleno do Tribunal de Contas, bem como o trabalho dos auditores do Tribunal de Contas, com as recomendações à Prefeitura de tomar providências
providências estas que o senhor, de forma isenta, já juntou ao processo no início desta sessão. Então, com todas as recomendações encaminhadas pelo Tribunal de Contas, a gente vota pelo parecer originário prévio do Tribunal de Contas, que é pela aprovação com ressalvas. Acolho o voto de Vossa Excelência e passo a palavra ao ilustre vereador Dídimo Vovô. Senhor presidente, da mesma forma como a Vossa Excelência disse anteriormente, respeito o voto da Vossa Excelência como voto do vereador Lilo Pinheiro, tendo o entendimento sobre a explanação do que foi dito, tanto do senhor quanto do vereador Lilo Pinheiro, o vereador Dídimo Vovô vota pela aprovação. Diante dos votos apresentados, essa comissão, por maioria, entendeu pela manutenção do parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Eu devolvo a palavra à doutora Fabiana. Senhor presidente, senhores vereadores da comissão, a todos que nos assistem. Então, o resultado proclamado pelo presidente, tecnicamente, para constar no processo, fica da seguinte forma. O voto do relator é pela rejeição das contas anuais de governo, contrário ao parecer prévio do Tribunal de Contas. O voto do vereador Lilo Pinheiro é divergente ao voto do relator, apresentando parecer e voto pela aprovação das contas anuais de governo nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas, com recomendações. E o voto desempate do vereador Dídimo Vovô acompanha o voto divergente do vereador Lilo pela aprovação com recomendações seguindo o parecer prévio. Desta forma, senhor presidente, incumbe à comissão, nos termos regimentais, que eu passo a citar aqui o artigo 197 e 198 do Regimento Interno. E assim diz: emitido o parecer da comissão, o projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária sobre a prestação de contas será submetido a única discussão e votação, assegurando-se aos vereadores debater a matéria. Não serão admitidas emendas ao projeto de decreto legislativo. Parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o prefeito deve prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Portanto, juntamente com o parecer divergente, seguirá projeto de decreto legislativo que espelha a decisão da maioria com a aprovação com recomendações. Será esse projeto que o plenário irá debater e discutir em momento oportuno a ser marcado pelo presidente juntamente com o Colégio de Líderes. Temos apenas, senhor presidente, mais uma matéria, que é a ata da terceira reunião ordinária. Ano 2023, a ata da terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. No dia 15 de março do ano de 2023, às 10h08, havendo quórum regimental, o presidente, o vereador Demilson Nogueira, deu início à reunião de forma presencial e registrou a presença dos seguintes membros: vereador Demilson Nogueira, presidente, e vereador Lilo Pinheiro, vice-presidente. Ausência justificada do vereador Dídimo Vovô, membro titular. Nesta data, foram lidas e aprovadas as atas da primeira e da segunda reunião ordinária desta comissão do ano de 2023. Foi apreciado o item único de processo sob a relatoria do vereador Lilo Pinheiro, conforme segue. Item único, processo 19.099/2023, projeto de lei de autoria da mesa diretora que dispõe sobre revisão geral anual dos servidores do quadro de carreira do Poder Legislativo de Cuiabá. Parecer conjunto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, foi favorável à matéria. O resultado é que o parecer conjunto, na parte desta comissão, foi aprovado com 2 votos favoráveis. O vereador Dídimo Vovô encaminhou atestado médico para afastamento de suas atividades do dia 8 ao dia 16 de março de 2023. Houve deliberação da comissão fixando a data para a votação das contas anuais de governo do exercício de 2021 para o dia 5 de abril de 2023, quarta-feira, às 10h30. O presidente avocou a relatoria do processo. Não havendo mais matérias para apreciação, o presidente declarou encerrada a reunião. Esta é a ata que se lavrou para constar, que deverá ser assinada pelo presidente da comissão nos termos regimentais após a leitura e aprovação. Era a ata que tínhamos
para ser deliberada, senhor presidente. Muito obrigado, doutora. Em votação, a ata que acaba de ser lida. Voto pela aprovação, presidente. Vereador Dídimo. Da mesma forma, voto pela aprovação. O mesmo encaminhamento dessa presidência, de modo que, por 3 votos, está aprovada a ata lida. E não havendo mais nada a ser deliberado nessa sessão, eu declaro encerrado a presente. Muito obrigado, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao vereador Lilo, ao vereador Dídimo, a sempre presteza e disponibilidade de estar aqui cumprindo juntamente conosco as nossas obrigações com a Câmara Municipal e com o povo cuiabano. Muito obrigado. Coloco à disposição do vereador Lilo para suas últimas declarações nessa. Satisfeito, presidente. Obrigado. Vereador Dídimo. Da mesma forma, quero agradecer a Vossa Excelência por estar conduzindo essa comissão de grande importância para o município de Cuiabá. Também quero agradecer a presença do vereador Lido Pinheiro, doutora Fabiana, que nos auxilia de forma brilhante, e a todos que nos auxiliam desta Casa de Leis. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora, e o pessoal que nos assessora. Bom dia a todos. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.